locais, né, entre os quais hoje, né, chegou aqui um documento chamado Declaração de Caracas, em que 17 ONGs e partidos políticos expressaram o seu repúdio à intervenção direta e descarada do Foro de São Paulo nos assuntos venezuelanos. Não é preciso dizer que o seu próprio Lula, em 2 discursos que foram reproduzidos no site oficial da própria Presidência da República, até se gabou desta intervenção. Não é isso? A propósito disso, eu acabei de enviar para o Diário do Comércio um artigo que eu vou ler aqui para vocês antes de tudo mais. Daqui a pouco vamos entrar tem outros assuntos também igualmente urgentes do Brasil. Em recente debate na Globo News, mediado por William Wack, o ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia reconheceu que a política externa brasileira, desde o primeiro mandato de Lula, nada tem a ver nem com os interesses do Estado e da nação, nem com o tradicional compromisso democrático, expressão dele, que se abstinha de interferir nos assuntos internos de outras nações. É, ao contrário, uma política de intervenção, ao mesmo tempo ativa e seletiva, inteiramente determinada por interesses partidários e voltada à criação de um bloco ideológico de esquerda. O centro condutor dessa política, disse ele, é o Foro de São Paulo. Os outros 2 debatedores, o professor da UNB, Eduardo Viola, e Alberto Pfeiffer, do Conselho Empresarial da América Latina, sem tocar no nome da entidade tabu, que já seria exigir demais, concordaram essencialmente com o diagnóstico. Parece, portanto, que ao menos uma parte da elite pensante do nosso país conseguiu absorver finalmente aquilo que um pouco de inteligência e honestidade deveria tê-la feito admitir 10, 12 ou 15 anos atrás, em tempo de impedir que o processo tomasse o rumo que tomou. Esse rumo define-se em poucas palavras. O Estado brasileiro cessou de existir como entidade autônoma, tornou-se um órgão do PT, que por sua vez é um órgão do Foro de São Paulo, comando geral da Revolução Comunista no continente. Ponto final. Ao definir a senhora Dilma Rousseff como, aspas, uma grande patriota da pátria grande, fecha aspas, isto é, da América Latina governada pelo Foro de São Paulo, o generalíssimo Hugo Chávez Frias disse tudo. Esse estado de coisas, que em 2004 já se podia enxergar com os olhos da cara, vê o meu artigo assunto encerrado no meu site, não é mais reversível nem por via eleitoral, nem por golpe militar ou parlamentar, nem por nenhum recurso legal ou ilegal conhecido. Declarações na Globo News não lhe fazem nem cócegas, mal passam de gemidos de impotência inaudíveis em Brasília, Caracas ou Havana. O Brasil continuará, pois, na marcha em direção ao controle total da sociedade pelos governantes iluminados. Estes só encontrarão pelo caminho 3 obstáculos que, no fim das contas, não obstaculizam nada. Primeiro, a inviabilidade intrínseca da estatização completa da economia. Não há um só líder comunista no mundo que não esteja consciente desse pequeno problema, ao qual, no entanto, já se adaptaram alegremente ao aceitar a partilha do poder entre a elite revolucionária e meia dúzia de grandes grupos econômicos, a fórmula perfeita da economia fascista. A mente revolucionária, como vocês sabem, percebe tudo às avessas. Não raro, para conhecer a verdade, basta ler os teóricos do comunismo e inverter o que eles dizem. Quando, nos anos 30, os luminares da interpretação marxista da história teorizaram que a economia fascista era a salvação in extremis do capitalismo, isso queria dizer, objetivamente, que ela seria, como acabou sendo, a salvação do socialismo, a China que o diga. Segundo, a resistência passiva, ou melhor dito, a preguiça da sociedade em adaptar-se a mudanças culturais forçadas, contra as quais, em compensação, não moverá uma palha. Isso quer dizer apenas que o processo será lento e anestésico, o que o tornará ainda mais possante e irreversível. Não preciso lembrar a teoria da rã na panela, preciso? Não faltarão os clássicos buscadores compulsivos de pretextos consoladores, que tomarão cada nova simulação oficial de normalidade como prova de que tudo vai melhorar no dia seguinte, e assim ajudarão o processo revolucionário a encobrir-se daquela camada de invisibilidade que é, como já ensinava Gramsci, a fórmula mesma do poder invencível. Terceiro, dissensões internas no bloco revolucionário, que serão apaziguadas mediante concessões ora aos radicais,
ora aos moderados, alternando a velocidade sem mudar a direção do processo. Sempre existe a possibilidade de que alguns cansados de guerra vejam a luz, mas eles são tão lentos, graduais e tímidos em mudar de ideia que previsivelmente estarão caquéticos antes de poder organizar-se em movimento sério de oposição. As únicas possibilidades de mudança de rumo são, pois, primeiro, uma intervenção divina. É sempre possível, mas a Igreja Católica praticamente inteira está empenhada em que semelhante desastre não sobrevenha aos queridos filhinhos que ela ajudou a colocar no poder. Das igrejas protestantes, umas descobriram a via petista para a salvação e estão felicíssimas, outras esperneiam em vão contra perigos que não entendem. Já veremos alguma coisa a esse respeito. Segundo, um giro de 180 graus na política externa de Washington, hoje devotada a promover a ascensão da esquerda anti-americana em toda parte. Não sei dizer se isso também é um caso para a providência divina, ou se a iniciativa humana do Tea Party, dos birthers, ainda conta para alguma coisa. Terceiro, um renascimento cultural que restaure as capacidades normais de percepção nas elites falantes e, num prazo de 1 ou 2 gerações, torne possível a formação de um movimento popular de resistência, como se viu na própria União Soviética a partir dos anos 60. Isso requer, antes de tudo, uma grande literatura capaz de impor-se ante a plateia internacional antes de conquistar um lugar ao sol no país de origem. Quando o Brasil tiver os equivalentes de Alexander Solzhenitsyn, Osip Mandelstam, Vassili Grossman, Vladimir Bukovsky, Alexander Zinoviev e similares, talvez seja possível começar a sonhar com um futuro menos deprimente. Fora disso, tudo o que resta é a rã fazer votos de que a água da panela demore um pouco mais para esquentar, que é exatamente o que todo mundo está fazendo. Então, falando aqui nas igrejas